Ibov aí na tela, pessoal. Bom dia. Seguinte, violou máxima da semana passada, que foi uma semana negativa. Deixou swing low. A semana positiva, que foi a semana passada, uma semana mais curta. Em sendo uma semana mais curta, olha a média do volume dos últimos 20 dias. A gente está trabalhando há pelo menos 4 semanas abaixo de uma média de volume dos últimos 20 dias. Isso é relevante, tá? Fuga de, de ativo de risco, pode ser cautela na, com o ambiente macro, enfim, não dá para entender o que, que é, não dá para acertar realmente o que, que é, mas a gente está com queda no volume, tá? Hoje o mercado está um pouco animado, dizem que está misto, mas a gente teve dentro de um panorama do macro, a gente tem aqui as ADRs subindo 1%. A Vale, a Petrobras também está positiva nesse momento, são 8,43, assim como o EWZ. O Iron subiu 2,86, né? O minério. Petróleo, esse menos 0,13 também a gente não pode se enganar muito. Eu estou com uma lateralização em topo. Na sexta-feira ele rompeu o market shift, ele devolveu a queda, fez o 23 e está apontando aqui para o 7,6, eventualmente uma lateralização com a questão da guerra, com a demanda. Isso aqui pode gerar inflação, você ter o petróleo na casa de US$ 90, né? S&P sobe 0,5%, né, desde a abertura de ontem. Então, o S&P também animado. Tá? No nosso caso aqui, com o rompimento da máxima da semana passada e fechamento abaixo, né, a gente pode ter uma expectativa semanal. Estou falando de segunda, de hoje até sexta-feira, tentar uma tentativa de teste desse swing low aqui. Não desse swing low inteiro, mas pelo menos da mínima semanal. Por quê? A gente tem dentro dessa puxada do primeiro semestre, a gente fez um swing high, foi testado, então a gente tem um topo intermediário aqui, um topo de médio prazo já formado. O fundo que teve um fundo anterior mais alto, este fundo e este swing high, tá certo? Como se fosse uma bandeira aqui, ele foi rompido, sem displacement, né? Então, a gente teve o primeiro rompimento de market shift structure nesse ponto aqui, ele rompeu esse fundo não teve, não foi energético, ele voltou, testou o topo e agora perdeu o fundo novamente. Essa marca de perca de fundo aqui é o estabelecimento de uma nova estrutura de queda. Então, o início da mitigação semanal, tá? Então, o que que ele já fez de rebalanceamento aqui? Ele já fez esse cara, ele já matou esse cara aqui não é rebalanceamento, e agora a gente tem na área desconto esse topo anterior aqui com este Fair Value Gap e este último order block, este último pullback que pode segurar. Então, relativamente, a gente tem um vazio gráfico aqui no semanal, tá? Obviamente no semanal. Então, eu estou esperando uma lateralização semanal aqui, se tudo graficamente, né? Se tudo correr dentro do que o gráfico fala, porque ele vai, querendo ou não, se ele estabelecer um swing high aqui, esse swing high está defendendo topos anteriores que está trabalhando em zigue-zague de baixa. No diário, falando de Ibov aqui, hein? No diário, o que, que a gente tem? Ó? Fundo intermediário com dois fundos acima foi tomado completamente, né? Esse swing low
foi tomado de forma energética. Vejam vocês que nesse ponto do diário tem um fair value gap e esse fair value gap segurou. Agora, obviamente, a gente tem rebalanceamento nessa subida, porque essa subida não deixou swing high, ó, tá vendo? Ele foi tomando de uma vez. Ele pode rebalancear para tentar deixar um fundo mais forte aqui, quem sabe testar topo anterior, tá certo? Mas está estabelecido uma estrutura de baixa nesse momento, né? O mercado quer vir para baixo, tá vendo? Ele tem topo forte e os fundos estão ficando fracos. Aqui ele está estabelecendo um fundo intermediário. Por quê? O próximo swing low desse cara vai segurar um fundo mais alto, o fundo forte, né, que foi o rebalanceamento mensal, tocou no rebalanceamento mensal que expulsou o preço. Então a gente entende que pode ter um movimento de OCOI aqui, ó, no índice. E aí eu estou falando do Ibovespa, e aí eu estou falando da bolsa inteira. Pode ter situação dentro dessa semana, se houver rebalanceamento aqui, essa semana pode ofertar oportunidades para a gente poder fazer compra, tá certo? Daqui a pouquinho eu volto ao vivo para a gente falar do índice futuro, tá bom?